Deixa eu ler alguns comentários aqui. Minha TPM tá acabando com o meu casamento? TPM, é isso aí mesmo, Cecília? Bom, vamos lá. A segunda coisa, eu quero falar para vocês aqui que o luto, né, o término, ele tem fases. Né? Algumas de vocês que, se já tiveram acompanhamento psicológico, a psicóloga de vocês, a terapeuta de vocês, devem ter falado sobre isso. Antes de eu continuar, deixa eu só falar com a Cecília ali. Então, Cecília, o primeiro ponto é tu observar, é tu descobrir. Eu já tive problemas de relacionamento por causa de TPM, só que eu não fazia noção que era a TPM que mudava o meu humor. A TPM me deixava extremamente agressiva. Então, só que um dia, olha só, eu estava cozinhando e uma pessoa veio e foi botar a mão, começou a brincar comigo e botou a mão. Gente, eu dei uma xingada, pensa numa xingada daquelas assim, tira a mão, porque daqui a pouco não vai sobrar pra ninguém, porque não vai ter na hora de servir, não é... Um troço assim extremamente exagerado. Hoje, olhando para trás, eu vejo que foi extremamente exagerado. Eu não gosto que bote a mão enquanto eu tô cozinhando, é verdade. Mas, né, não precisava tanto assim. O que aconteceu? Minha madrinha viu aquela minha reação e ela chegou devagarinho assim, né? Posso te fazer uma pergunta? E eu disse, pode, né? Por acaso tu tá nos teus dias? E eu disse, tô. O que tem a ver com isso? E ela disse, não, porque eu comecei a me dar conta que quando eu tô naqueles dias eu fico com o humor mais alterado e tal. E aí, quando eu percebi isso, eu consegui controlar. Gente, isso já faz anos, faz muitos anos, sei lá, faz o quê? 20 anos que isso aconteceu por aí. E desde então, a TPM não me controla mais. Eu começo a observar, eu comecei a observar o que acontecia comigo, com a minha mente, com o meu corpo, com as minhas emoções no período menstrual. E aí, cada vez, quando eu reparei o que acontecia comigo, cada vez todo mês, né, que eu começava a desenvolver, né, começava a perceber essas atitudes, eu percebia que, vou entrar nos meus dias, né, vou entrar na minha fase. E aí eu comecei a controlar. Hoje, eu não tenho, já faz anos que eu não tenho irritabilidade por causa da TPM, né, não fui mais grosseira com as pessoas por causa da TPM. Então, Cecília, o primeiro passo já deu, porque tu identificou que foi a TPM. Então tá, vamos lá. Gente, o luto, ele tem fases, eu quero compartilhar as fases com vocês aqui, tá? A primeira fase do luto é a negação, depois vem a tristeza, depois vem a raiva, a aceitação e depois a superação. O que é a fase da negação? Eu não tô acreditando que isso está acontecendo, eu realmente nego que isso esteja acontecendo, meu casamento entrou em crise e eu nego, né? Eu não consigo nem enxergar para poder pedir ajuda. Eu entro no estado de negação, seja com o marido em casa ou fora de casa. Eu realmente não creio que eu estou passando por aquilo. É uma fase de negação. Depois vem a tristeza, onde começou a cair a ficha que realmente tem um problema, o casamento está em crise ou já houve a separação e eu entro na tristeza. Só que essa tristeza depois vira raiva, onde muitas vezes a pessoa fica com raiva até de Deus, porque Deus permitiu, né? Fica com raiva porque, de repente, a pessoa traiu, porque a pessoa mentiu. Ela fica com raiva, às vezes, dela mesma, né? Depois vem a fase da aceitação. A aceitação é quando realmente eu já caiu a ficha, houve a separação, não tenho o que fazer, eu aceito, a pessoa já não tem nem raiva, não está com raiva nem mais de Deus, ela realmente aceitou aquela situação, mas não quer dizer que ela superou. Ela aceitou aquele momento, aceitou aquilo, mas ainda pode estar por dentro revoltada. Então, a aceitação não quer dizer que ela estabilizou. A aceitação não quer dizer que ela superou. Simplesmente, ela não tem mais tristeza, ela não tem mais sofrimento, ela está, digamos, meio que anestesiada. Ela aceitou a situação, mas ela está com a vida parada. Essa é a palavra, tá? A aceitação deixou ela sem o sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ela está com a vida estagnada. E, por fim, vem a superação. Então, quando às vezes acontece de uma pessoa entrar num deserto pela segunda vez, ou o marido voltar e em seguida vai embora de novo, pode ser, como eu falei, gente, eu vou falar aqui baseado na experiência de atender pessoas. Eu não sou Deus, eu não tenho receita de bolo de Deus, mas eu tô falando aqui agora pela experiência, pelas pessoas que eu acompanho, tá?
Então, muitas vezes, quando o marido volta, né, a esposa volta, o cônjuge volta, e em seguida a pessoa entra num novo deserto, é porque essas fases não foram cumpridas, né? Pode ser que a pessoa ainda está lá no momento de tristeza, de dor, de raiva, e o marido bateu na porta. Ela não soube observar que era o momento errado e ela abriu a porta. Então, o deserto não foi concluído e ela vai cair no deserto de novo, ok? Mas eu também já vi casos de marido voltar quando a esposa ainda não estava totalmente pronta, ainda estava passando por sofrimento, mas ele quis de fato, então por isso que é diferente, ele quis de fato, ele estava tão arrependido com os resultados que as escolhas dele fizeram, né, com as consequências que ele estava sofrendo, que ele quis realmente voltar e buscar Deus, e aí os dois foram buscar Deus, e estão juntos ainda. Então, só que o que eu falo sempre? Toda regra tem exceção. Só que eu preciso viver pela regra e não pela exceção, entendeu? Ontem eu estava dando uma aula num curso, né, que eu criei, do autoconhecimento, e eu falei assim, por exemplo, se eu quero conhecer um homem sério, existem lugares para eu conhecer um homem sério. Eu estava dando esse exemplo, tá? Digamos assim, que eu tenho um perfil de uma pessoa séria, reservada, que eu quero conhecer. Aí eu vou numa balada e eu conheço um cara lá. É possível que esse cara não seja isso que eu mentalizei, né? Eu vou numa balada, pode ser, geralmente é um cara festeiro, pode ser que seja mulherengo, né? Agora, existe exceção? Existe. Eu conheço casais que se conheceram na balada e estão felicíssimos juntos, casados. Mas é a exceção. Entende? Então, de acordo, eu quero conhecer um cara sério, não vai ser numa balada que eu vou conhecer. Então, é a mesma coisa com Deus. Toda regra tem exceção, mas eu preciso viver pela regra e não pela exceção. Então, o que é a superação? A superação é quando eu já passei por toda a fase, eu já passei pela irritabilidade, eu já passei pelo sofrimento, eu já passei pela dor, eu já passei pela depressão, eu já passei pela negação, eu já passei por tudo e agora eu vivo a minha vida. Eu não estou esperando por restauração. Eu tenho uma vida para viver. Eu tenho outras áreas da vida para cuidar. Eu estou focada na minha vida, nos meus filhos, né? Quem tem filho. Estou focada no meu trabalho. E, claro, alinhada, né, mantendo a vida com Deus. Superação não significa que agora, então, deixei Deus de lado e vou viver minha vida. Por que eu falei lá no passo 1, que é buscar a Deus por si? Porque se chegar na hora da superação, você não buscou Deus por si, você, na hora da superação, você superou o marido, superou a perda, superou a separação, superou o divórcio, e você vai seguir a sua vida sem Deus. Então, por isso que o primeiro passo tem que ser você buscar Deus por você. Quando chegar no momento da superação, você vai estar bem consigo mesma. Você vai estar bem com Deus. Só que você tem uma vida para viver. Deixa Deus trabalhar, entendeu? Não é mais, você não dorme mais pensando em restauração, você não acorda mais pensando em restauração. Tem um momento, gente, que a restauração vira uma obsessão. Só que antes de restaurar casamento, Deus quer restaurar nossas vidas. Nós não somos coladas com o nosso cônjuge, nós temos uma vida independente. E Deus quer restaurar a tua vida. Talvez Ele queira mudar tudo na tua vida. Talvez Ele queira mudar a tua profissão, talvez Ele queira mudar o lugar que tu mora, talvez Ele queira mudar, não sei, as pessoas que tu te rodeia. E exige um tempo para isso, existe um processo, não é do dia para a noite, entende? Por isso que você nunca deve se comparar. Puxa, mas eu tô aqui há 2 anos e o fulano restaurou o casamento em 6 meses. Nunca deve se comparar, porque a história dele não é a mesma sua. O que você tem que fazer é buscar Deus por você, se apaixonar por Jesus e seguir Jesus por você. E seguindo esses passos. Agora, eu devo evitar esses passos, essas fases do luto? Eu devo evitar? Não, você não deve evitar. Você vai viver o tempo de negação, você vai viver o tempo de tristeza, e o tempo de tristeza e de raiva é quando você fica remexendo nas coisas que vocês viveram, olhando foto, olhando vídeo, olhando filme triste. Você vai viver isso. Porém, isso precisa ter uma data. Isso precisa ter um fim. Eu estou dando aqui a receita de bolo para quem quer sair do buraco. Quem quer ficar no nível de sofrimento até perder de vista, não precisa seguir. Eu estou falando para quem quer mudar de fase, ok?
Então você vai viver o seu luto, você vai viver o sofrimento, você vai viver a sua dor, você vai remexer nas fotos antigas, você vai olhar os vídeos que gravaram juntos, você vai olhar. Agora, você tem que determinar uma data. Ok, eu me dou uma semana para sofrer. Eu me dou um mês para sofrer. Eu não sei qual é o seu tempo, tá? Mas é importante que você faça isso. Eu me dei esse tempo sem saber disso. Sem saber disso, eu me dei esse tempo. Eu cansei de tentar conversar, de correr atrás para tentar resolver, e eu me coloquei uma data. Até tal data, eu vou viver o luto que eu tiver que viver. Depois, minha vida segue. Foi do dia para a noite que o meu emocional mudou? Não. Mas eu tomei a decisão de não mexer mais nas coisas, toquei tudo numa gaveta, tirei porta-retrato. Tem algum porta-retrato ali que é de família, que ele aparece, mas não me afeta em nada. Mas você, no início, precisa limpar tudo. Limpa tudo. Não olha mais vídeo, não olha filmezinho triste, filmezinho de casal, filmezinho não sei o quê. Não. Olha filmes de Deus. Olha filmes alegres também, de comédia. Mas não olha coisas de casal, de casamento, de comédia romântica, não sei o quê. Não.